um dos desafios que eu não queria assumir os negócios era para as pessoas nunca verem que eu estava ali porque era filha do meu pai e da minha mãe. Sim. Eu entrei no estoque. É só deixando claro, assim, que não é uma coisa que você entra já assim, olha, bom dia, sentei na mesa do CEO e tô ali atuando. Empresa familiar, a gente tem muitos pontos positivos, mas também tem alguns negativos que a gente precisa profissionalizar o negócio. Ninguém constrói nada sozinho. Eu aprendi que esse resultado, ele só iria vir se eu também fizesse pela minha equipe internamente. Vocês não estão entendendo? Colocando assim, ó. Não estava na pauta. Não estava na pauta essa. Seja muito bem-vinda ao Gente que Constrói, um podcast onde ideias viram ações e onde empreender é levado a ser, mas com leveza. Eu sou a Amanda, a host desse podcast, e esse episódio é um oferecimento da Seudin, uma empresa que organiza o financeiro de lojas do ramo da moda, e também temos apoio da Soares e Cruz Contabilidade. Esse é um espaço para quem constrói com coragem, propósito e fome de crescer. Para quem faz muito com pouco, quem não nasceu pronto, mas também não aceita parar. A cada episódio a gente conversa com quem vive o empreendedorismo na prática, quem já pensou em desistir, mas decidiu continuar, quem caiu, mas também se reinventou. No episódio de hoje eu tenho a alegria de conversar com uma mulher que carrega o DNA do varejo desde cedo. Cresceu dentro do ambiente de loja, acompanhando de perto a rotina dos pais e aprendendo na prática os valores que moldam o grupo Dilma Maria. Hoje ela está na frente da área comercial e de relacionamento de uma das marcas mais queridas do Brasil, o Boticário. O grupo liderado por sua família comanda unidades da franquia em várias cidades de Minas Gerais e 2 centros de distribuição para a venda direta, atendendo centenas de revendedores com eficiência e cuidado. Fernanda Menezes é sucessora, gestora e liderança da nova geração, que equilibra tradição e inovação, presença e estratégia, sempre com o foco em gente, experiência e excelência. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Gente, eu tô até sem graça. Fiquei muito feliz por essa introdução. Obrigada, mano. Muito prazer ter você aqui, né? Fico muito feliz, principalmente quando vem pessoas assim, que a gente já se conhece há um pouco mais tempo, que a gente sabe da trajetória, que a gente tem certeza que a pessoa é uma grande empreendedora, assim, uma grande líder. Acho que isso inspira a gente muito mais, tá? Então, obrigada. muito prazer mesmo ter você aqui. Prazer todo meu quando, né, me solicitaram para eu vir aqui. Fiquei muito feliz, que é um projeto que eu já vinha acompanhando nas redes sociais. E é muito bom, né, a gente tentar, de alguma forma, trazer um pouquinho do nosso conhecimento aqui. E fiquei muito lisonjeada. Eu fico feliz. Eu falo que a ideia desse podcast é justamente assim, disseminar o empreendedorismo, principalmente de mulheres, né, que começaram ali às vezes, né, na luta, né, igual no seu caso de família ali, e conseguiram crescer, né, independente disso, independente das rotinas, né, de família em si. Mas para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né, para chegar ali. Hoje você é CEO do grupo, né, Dilma. E só para contextualizar, né, o grupo Dilma é grupos dentro da Boticário. Conta um pouquinho. A gente tem, hoje, somos 8 empresas, né, situadas na cidade de Timóteo, João Molevade, Alvinópolis e Nova Era. E aí a gente tem 4 lojas, um quiosque, 2 centros de distribuição e um hub agora, né, acabando de inaugurar. A gente, na verdade, quando a gente fala em grupo de uma Maria, ou CP de uma Maria, é uma nomenclatura que é usada dentro do Boticário para, né, demonstrar um grupo de empresas, né, onde tem dentro da franqueadora se tem um ou 2 operadores, né, tocando o negócio. Então hoje eu sou uma sucessora operadora, né, do CP de uma Maria. E quando você fala de trajetória, eu vejo muito, Amanda, assim, que um pouco da Fernanda, a Fernanda é uma mistura da família dela, né, do que veio, assim. Meu avô materno, o pai da minha mãe, ele sempre foi extremamente empreendedor. A gente estava fazendo os estudos da vida dele, assim, ele chegou a ter muitas empresas, né, ele teve padaria, ele já teve pedreira, já teve restaurante dentro da antiga Acesita, que agora, né, a Peran.
E nunca parou, assim, a vida dele toda. Eu lembro muito do meu avô sendo muito ativo nessa questão, assim, de empreender mesmo. Sim. E eu acho que minha mãe, a Lília, né, Cabral, vendo o pai dela dessa forma, minha mãe também puxou muito isso dele. Com 12 anos ela foi trabalhar nesse restaurante, né? Com 16 anos ela teve a primeira empresa dela, inclusive né, só para situar aqui em Timóteo, essa empresa era em cima do G-Center hoje, assim, ficava no segundo andar ali, que é a Ela Lingerie, que hoje ainda existe ainda, né? É uma loja que ainda existe. E minha mãe, com 16 anos, ela abriu a própria loja, começou a entender do que era produto, atendimento, e aquilo ali, na verdade, foi como se fosse um mosquitinho. O mosquitinho mordeu ela. E ela levou isso, assim, para a vida toda. Então, com 16 anos, ela teve essa primeira loja, que foi a primeira loja de lingerie na cidade de Que Timóteo. legal. Né? Olha, muito legal, assim. Antigamente não se falava disso, né? E trazendo um pouco não, acho que muito empoderamento para as mulheres. Com certeza. Que, assim, queriam uma lingerie bonita, uma peça diferente. Eu E eu- lembro muito isso. E eu falo assim, já veio com aquela quebra ali de uma, né, vamos falar assim, uma cidade extremamente tradicional, Exato. e não tinha ninguém, né, que às vezes vendia ali, dentro de casa, é o que você conseguia comprar uma lingerie ou outra. Acredito que Sim. foi uma quebra ali mesmo de, assim, né, de mentalidade para as mentalidade. pessoas, de já se abrir para o novo. É aquele, o empreendedor, ele não pode ter medo, né, ele vai com medo mesmo. Minha cidade é extremamente tradicional, eu vou abrir coisa de lingerie há quantos anos atrás, né? Amanda, então, assim, falando que ela tinha 16 anos, é quase 50 anos atrás. 50 anos atrás, né? Você falando, assim, dessa questão de quebrar paradigma, a minha mãe fez um desfile de lingerie no meio do centro da cidade. Nossa. Cara, ela quebrou a cidade. Eu lembro que Sim. teve e era um desfile feito com a rua né, com os lojistas empreendedores, mas assim, os lojistas eram roupas, ela colocou mulheres na época, isso deve ter uns 25 anos, 20 anos atrás, andando todas de lingerie sensuais no meio do centro da cidade para divulgar a marca dela. Então, assim, eu falo que é uma quebra de paradigma e de entender, assim, que você pode, né, fazer diferente, de que você pode abrir o seu lugar. Porque eu falo assim, hoje a gente, como mulher, já tem algumas dificuldades, né, que a gente enfrenta, né, que enfim, a gente tenta quebrar isso todos os dias. Mas principalmente no caso dela, que a gente tá falando, né, de anos atrás, como que isso era visto, né? Até a própria reputação da mulher era questionada diante disso, né? Então, assim, você vê que a veia empreendedora corria, mas corria assim, não, tava nem aí, né? E aí, assim, contando um pouco de como começou o grupo, né, do Boticário, a minha mãe já tinha a Ela Lingerie, ela já tinha 2 filhas. Para quem não sabe, minha mãe tem 4 filhas, mulheres, só 4. E aí, ela já com a segunda filha, com a diferença de 1 ano e pouco para cada uma, tá? E grávida de mim, com 8 meses, ou seja, barrigão, ela abriu o CNPJ da nossa primeira loja do Boticário. E aí, quando eu falo isso e vejo isso, porque assim, eu não falei, mas eu tenho 2 filhas pequenas, a Alice e a Laura. E assim, gente, equilibrar esses pratinhos de maternidade, casamento, empresa, é muito difícil a gente ter esse tipo de conciliação mesmo. E olhar para minha mãe, né, lá atrás, grávida da 3ª filha, e assim, acreditando num sonho, porque é um sonho, gente. A abertura de uma empresa é um sonho. E ela acreditando nesse sonho, né, de abrir essa empresa no meio desse turbilhão, foi realmente, para mim, é muito inspirador. Ela comprou a marca, ela chegou, na verdade, a história é como se ela foi visitar uma tia dela. A tia dela já era revendedora do Boticário, isso assim, lá atrás. Ela tinha uma loja onde vendia os produtos. E aí minha mãe visitou e falou assim: nossa, eu achei muito bom esses produtos. Aí ela falou: você achou? Nossa, aqui, eu não tô conseguindo empreender. Você quer pegar para você? E na época meu pai falou: Lia, você é doida? Como é que a gente vai fazer? Porque assim, com menino, você já tem a Ela Lingerie. Como que a gente vai conciliar? Ele falou: eu dou um jeito. E seu pai trabalhava na usina? Meu pai trabalhava na Cesita, isso. Uhum. E aí, minha mãe abriu essa loja. No início, gente, ela colocou os produtos do Boticário dentro da Ela Lingerie. Tem até foto, uma parede era lingerie e a outra parede era produtos do Boticário. E aí, ela vendo o quanto a marca crescia, né, tinha possibilidade de crescimento, a própria marca falou: cara, vamos desvincular e vamos criar uma loja mesmo.
Inclusive, a nossa primeira loja é embaixo, do lado do G-Center, aí, ó. Situando, aquela lojinha pequenininha. Antiga Amo Meg, né? Que foi a Meg também. E foi a nossa primeira loja do Boticário. Ali, isso vai fazer, então, 37 anos atrás. Então, eu estava na barriga dela, 3 filhas. Então, minha mãe começou a ter que conciliar 2 empresas, 3 filhos, e aquela confusão de tentar fazer tudo dar certo. Sim. Eu lembro muito dessa imagem. As 3, muito pequenininhas, enquanto a gente não estava na escola, a gente estava muito presente no negócio. Então, assim, lembro muito de férias, ou até mesmo se a gente estudava de manhã, de tarde a gente tá ali, ou dobrando uma roupa na loja de lingerie, ou experimentando, vendendo produtos na loja do Boticário. Assim, a gente sempre foi muito presente no negócio. Então você já cresceu sentindo o que é empreender, sentindo a força ali da sua mãe, da mulher, né? Sim. De querer fazer acontecer, né? De se inspirar por aquilo, né? Eu acho, Amanda, que na verdade, assim, eu tenho muito dessa lembrança de que, para mim, era um dos melhores momentos da minha vida, era passar férias ali. Porque aquilo ali me inspirava, eu adorava. Eu lembro, eu com 8, 9 anos, atendendo as pessoas. E assim, as pessoas achavam bonito, né? Aquela menininha querer se esforçar. Sim. E para mim, foi um start de pensar assim, cara, é isso que eu quero. Mas só voltando para a história, para finalizar, e com a entrada do meu pai também pro negócio, que foi aí que a gente cresceu, né? Porque a conciliação, a gente já tinha 3 filhas, 2 empresas, e aí a coisa vai se tornando mais pesada. Por quê? A minha mãe teve a gravidez da 4ª filha, que é a Tatiana, a última, e aí conciliar 4 filhos, empresa, né, metas, já uma possível pressão ali de trazer um resultado legal para a marca. Mas eu sei que, assim, a Tatiana, ela tem uma diferença grande de você. Tem. Então, sua mãe ficou basicamente quantos anos ali sozinha? Cara, eu acho assim, eu posso até errar, meu pai não pode ficar bravo comigo, mas ela ficou muito tempo sozinha ali, até a gente entender, assim, vamos supor que até a gente tivesse uns 12 anos, mais ou menos, ali 10, 12 anos, aí eles chegaram num consenso ali, né, que, cara, não dava. Meu pai tinha que talvez sair da Cesita e vir para ajudar a minha mãe, para a gente conseguir ser uma família empreendedora, para a gente voltar o nosso olhar para aquilo ali, né? E aí a entrada do meu pai foi extremamente importante, porque meu pai é uma pessoa assim, falando de administrativo, ele é muito bom. Sim. Então, financeiro, todo o negócio se consolidou muito com essa entrada dele, né? A minha mãe com esse olhar comercial, né? Aquela leoa para vender, aquela pessoa assim muito voltada para atendimento. Sim. Isso foi... A minha mãe lembra, ela conta esse caso para mim, ela falou assim, Fernanda, eu já tive caso, por exemplo, da pessoa ter uma festa e ela precisar de uma meia fina de R$2 e eu abrir a loja no domingo, mandar o mototáxi levar e não ganhar nada com isso, mas eu queria atender aquele cliente, eu queria satisfazer, eu entendia que o atendimento era uma prioridade. Então a minha mãe com esse olhar e o meu pai com um olhar assim, cara, como que a gente pode deixar todas as contas ok, como que o financeiro pode ser um pilar onde a gente não consegue, né, ter problemas com ele. E aí hoje, e aí eu nem tô me vangloriando, porque eu acho que a gente pode tem 2 olhares nessa situação, mas a gente nunca pegou empréstimo. Sim, a gente não tem histórico de empréstimo, né? A gente cresceu muito com o pé no chão, com dinheiro próprio. Vejo que isso talvez, num futuro, a gente tenha oportunidades de crescer e que isso possa acontecer. Sim. Mas assim, até agora, tudo que a gente construiu, sair do 0 para 8 empresas, foi com capital próprio, né? Muito legal. Com uma coisa assim, muito estruturada. E eu falo assim, dá para ver dentro, né, da família, porque eu vim de uma família, né, empreendedora também ali, de todo mundo tá dentro do negócio, e como que é importante ter as 2 bases, né? Tanto na minha quanto na sua família. Eu falo que sempre tem que ter um que é muito mais lá de vender, de buscar a base comercial, mas sem a parte da gestão, da operação, de alguém que tá lá, que é a cabeça pensante ali por trás, né? Tem a cabeça pensante por dentro. Né? Eu gosto sempre de falar que assim, tem que ter um pensando no futuro e o outro no presente. Sim. E o futuro normalmente é quem é o mais comercial ali e tudo. E isso é muito claro na sua trajetória, e eu acredito que agora que está passando para a 2ª geração, continua também dessa mesma maneira, né? Pelo que eu me lembro que a gente conversou. Mas aí me conta como que veio aquela coisa assim, você foi a 3ª irmã, né? Sim. E aí a probabilidade de não ser a você, assim, né? Não é probabilidade, mas assim, não tem nada a ver, mas assim, o que as pessoas normalmente enxergam,
a terceira talvez vai, talvez não vai demorar para ela chegar e ir para dentro do negócio. Como que foi isso? Você, né, você estudou aqui, você já foi, nunca saiu daqui. Como que foi essa transição, isso? Porque, ok, a gente, né, eu também cresci ali desde os 11 anos, junto ali tudo, mas a gente sempre tem não, eu vou continuar aqui, eu quero continuar, vou ficar por aqui, ou foi, voltou. Como que foi essa trajetória para você firmar de vez o pezinho ali na Boticário? Sim, desde pequena, isso era um sonho meu mesmo. Sempre sonhei em trabalhar numa grande empresa. Olha só. Aquela coisa assim de sair com terno, né, andando de avião, assim, super mega empresária, sabe? E aí, quando eu fui formar, eu me especializei, formei em administração de empresas em Viçosa. Sim. E fui tentar trainee em grandes empresas para eu tentar, né, correr atrás desses sonhos. E aí, quando eu fui tentar trainee, cheguei na final da Ambev, cheguei na semifinal da Ambev e na final da Riachuelo, onde o trainee da Riachuelo, não sei hoje, mas na época ele era um trainee que a pessoa assumia uma loja, ela era uma gerente de loja junto com o trainee, né? Legal. E aí, nessa época, eu já tinha formado, estava fazendo os trainees e já tinha voltado para Timóteo. E, ao mesmo tempo, eu já estava ali mais presente nos negócios da minha família. O meu pai foi numa convenção do Boticário e aí, quando ele voltou, ele chamou as filhas. Falou, olha, acabei de chegar da convenção e aí a gente precisa hoje indicar uma pessoa sucessora para o negócio. Essa pessoa não vai me tirar da operação, né? Porque o medo, talvez, dos sucedidos é isso, né? Sim, por que vai entrar e eu vou sair? Ele falou, não, essa pessoa não me tira da operação, mas ao mesmo tempo ela entra para se especializar e, num futuro, tocar esse negócio, né? Assim, para ter continuidade, pensando em futuro. Isso a gente está falando em torno de 14 anos atrás. E aí ele falou... E você tinha quantos anos? Eu assumi os negócios com 21 anos. Eu formei muito nova. Formei com 21, mentira. Formei com 21, assumi com 22. Legal. E aí, quando ele chegou para conversar, cada irmã minha estava numa área, sabe? Assim, a Priscila estava em arquitetura, terminando de formar. A Poliana tinha formado em comunicação, mas ela já tinha algumas propostas para ela empreender de forma própria, né? Tatiana ainda era mais novinha, né? 15, sei lá, 13 anos. E aí... Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, você vai ser gerente da Riachuelo e eu tô precisando de uma sucessora. Vem cá, vamos crescer, vamos entender como que funciona esse processo. Legal. E aí, aceitei. Caí por mordida. E depois disso, assim, só explicando. Esse processo da marca, ele não é um processo assim, quero entrar, né? Existem as regras da própria marca, de como que essa pessoa... tem perfil, não tem, né? Se ela vai levar jeito, né, para esse negócio. E também, assim, a gente entra para esse processo e a gente faz como se fosse um MBA de uns 2 anos ali. Legal. Né? Legal. Com vários cursos, pra bem sentindo. Tanto a marca sentir se ela vai ser bem representada, quanto você também sentir se Exatamente. E aí, depois disso, a gente apresenta um trabalho final, né? E aí você é aprovado ou não. E aí existe essa... vamos dizer assim, essa aprovação da marca para que você seja sucessor homologado. Sim. Graças a Deus eu consegui, né? E aí, sei lá, 13, 14 anos atrás, eu entrei para ser a sucessora do meu pai. A gente continuou juntos, assim, até mais ou menos 2020, pandemia, antes da pandemia. Ele ainda ia no escritório, tudo. Deu a pandemia, ele entendeu assim, já não dá mais. Mas aí, antes disso, não me esquecendo, quando eu assumi, entrei para o negócio, a gente tinha 3 empresas, eram 3 lojas no caso. Então eu participei de muitos grandes projetos assim dentro do negócio. Mas quando eu entrei, e muito voltado pela pergunta que você fez, eu senti que não adiantava ter a Fernanda olhando para esse lado comercial, para o lado de gestão de pessoas, né, construindo um número, se eu não tivesse alguém para me ajudar no administrativo, uma pessoa para tentar pegar esse pilar e organizar a casa. Porque empresa familiar, a gente tem muitos pontos positivos, mas também tem alguns negativos que a gente precisa profissionalizar o negócio. Né? E é o que a gente vê, não sei se você vê isso. Então eu falei, cara, eu preciso de alguém para me ajudar, porque sozinho eu não vou conseguir. E aí a minha irmã veio. Então, a partir do momento que eu estava ali há uns 3 anos já na operação,
a Priscila veio, ela formou em arquitetura e eu chamei ela para me ajudar na área de financeiro. Então ela pegou essa área financeira, essa área administrativa e área fiscal. E eu tive mais tempo e disponibilidade para fazer realmente o que eu gosto. Sim. Que é tocar ali a área comercial, né? E os projetos que iriam vir. Então, eu vejo muito que esse equilíbrio, cara, e é muito... Eu não sei se você tem isso na sua empresa, mas é muito engraçado, assim. Enquanto eu tô pensando lá na frente, lá no futuro, viajando, assim, não, que nós vamos construir... ela tá aqui, ó. No presente. No presente, volta, vamos cair na realidade, vamos entender o que a gente precisa pra gente construir isso. Então, Exato. é um equilíbrio até muito saudável, sabe? Sim, com certeza. E eu falo assim, todo negócio ele precisa ter esse, que não seja uma empresa familiar, que seja uma empresa tradicional, né, assim, sem ser familiar, mas precisa ter esse equilíbrio entre alguém que vai pensar no futuro e alguém que está pensando no presente. Sim. Porque senão ele não cresce, né? A gente Sim. não consegue crescer. E eu vejo que um dos grandes problemas que muitas vezes o empreendedor tem é querer fazer tudo. Sim. E aí ele quer fazer tudo, ele quer pensar no futuro, ele quer pensar no presente, ele quer pensar no passado e acaba que a gestão vai só se embolando. Então, eu falo assim, tanto da minha família como dos meus negócios à parte, eu vejo que a grande diferencial, e agora também você falou disso, né? Seus pais também foram assim. O grande diferencial de um negócio de sucesso é ter realmente alguém assim, que tá pensando no futuro e uma pessoa pensando no presente e os dois trabalhando ali em conjunto para fazer a diferença. Não quer dizer que é fácil, né? No Não. início, Na verdade, é muito difícil, né? Exatamente. Porque, assim, até a gente achar esse equilíbrio. Hoje a gente ri muito das situações, sim. porque é muito diferente. Eu e a minha irmã, pra quem não conhece a Priscila, a gente se parece muito fisicamente, mas de jeito a gente é muito diferente, assim. E aí, até a gente achar esse equilíbrio, e aí a partir do momento que a gente achou esse equilíbrio, eu acho que foi um start pra gente realmente ter sucesso nos projetos que a gente estava, né, tentando implantar e caminhando dentro da marca, enfim, e o que a gente esperava mesmo. Porque eu sou a pessoa que, né, dentro do negócio, se tem um problema, eu quero resolver agora, vamos pensar, vamos colocar plano de ação, vamos executar, movimento aqui, e ela é a planejadora daquele financeiro, do administrativo, da rotina de trabalho, para que a nossa equipe, até de retaguarda, do escritório, administrativo, fiscal, financeiro, consiga dar essa base para que o nosso comercial, né, acelere, assim. Então, se realmente eu não tivesse ela, talvez eu não tava onde eu tô também, né? Eu tenho que valorizar a Priscila, ela sabe que eu sou, né? Que eu tenho isso, assim. E ela acabou de conseguir entrar para esse processo, a Priscila. Que legal, de ser sucessora também. Porque aí, bacana. com a pandemia, meu pai se afasta, e aí, mesmo ele afastado, ele ainda é operador homologado da marca. Então, a gente entende assim, não tem por que ele tá ali como operador, se a gente tem a Priscila presente no negócio, tocando o negócio comigo. Então, ela se preparou, né, se desenvolveu. E hoje ela entrou nesse processo para fazer esse curso que eu te falei, né? E no futuro aí ser aprovado também. Legal. E você falou um pouco ali dos irmãos, né? Suas outras irmãs. Sim. Também estão no negócio, querem vir por um negócio. Como que vocês estão lidando com isso hoje? E aí, em 2000... esqueci de falar, né? Nossa, não brinca comigo. Poli acabou optando por né, crescer em seu próprio negócio. E aí ela teve uma empresa de eventos, depois teve uma empresa de vinhos e agora está formando, está sendo enóloga, chiquíssima. E aí ela é sócia dos negócios, mas não atua diretamente ainda, junto com a gente. A Tati, nesse ano, 2025, ela também era empreendedora, ela também tinha a empresa dela. E aí ela acabou vendendo a empresa dela e a partir desse ano, ela entrou para ser a gestão de pessoas lá no grupo. Legal. O que é isso também, Amanda? Sim. A gente vai tomando proporções, assim, de crescimento, de gestão, e a gente vai entendendo que a gente precisa ter pessoas fortes ajudando em áreas que sozinha a gente não vai dar conta. Então, eu tocava o comercial e gestão de pessoas, mas eu comecei a sentir que eu não estava conseguindo atingir mais o que eu precisava perante a equipe mesmo. E aí, crescendo, a gente hoje tem quase 50 colaboradores, a gente falou,
Tati, vem, e ela tem uma especialidade na área, inclusive, de gestão de pessoas. Então, a partir desse ano, ela também entrou pro nosso grupo. Né? Agora, como que a gente pensa? O que a gente pensa pro futuro? A Poli vem, não vem? Isso também é uma coisa que pode ser que aconteça, spoiler, ou não, mas assim, a gente, todas as irmãs são sócios, mas hoje os pais são donos, né, do negócio, e a gente, né, na verdade é deles, a gente tá ali, né, como sucessoras daquela empresa, daquele negócio. Mas uma coisa assim, que eu vejo, sabe, é a questão, principalmente na nossa família, assim, a questão da empresa familiar, quando a gente entra, igual eu falo do meu sonho, de ser, né, de trabalhar numa grande empresa, quando eu já estava ali, a partir do momento que eu comecei a atuar de frente. E assim, gente, eu entrei pro negócio, mesmo formada em administração, eu entrei no estoque. É só deixando claro, assim, que não é uma coisa que você entra já assim, olha, bom dia, sentei na mesa do CEO e tô ali atuando. Exato. Até porque a gente, um dos desafios de ser sucessoras, eu acho que tem muito isso, assim, a gente precisa primeiro entender que aquele negócio é o sonho de alguma pessoa da sua família, daquela pessoa que criou. E aquele sonho, ele tem que, na verdade, aquela pessoa ela tem que se sentir que você tem aquela capacidade de tocar para frente, né? Então, tem essa responsabilidade de você tocar o sonho de alguém. E eu acho que principal, você também. juntando um pouco isso, é você sentir se aquilo também faz parte do seu sonho, né? Porque eu vejo assim, eu tenho muitos amigos que também, né, pais ali de empreendedores, e às vezes falam assim, mas a minha empresa familiar não deu certo, meus filhos, ninguém quis ficar. Mas porque aquilo não era o sonho, às vezes, dele. E muitas vezes a pessoa obriga ali, você tem que ficar aqui, porque é um negócio. Mas, cara, é o sonho da pessoa, senão ela vai ser uma pessoa infeliz, né? Não, eu acho que é isso aí. Eu não sei como que foi no seu caso, mas lá em casa, eles sempre deixaram muito claro. Esse é um sonho meu e da sua mãe que a gente construiu, né? Meus pais sempre falaram disso. Mas se não for o seu, tá tudo bem. Só que é mais fácil. Sim. Se vocês quiserem começar daqui, é muito mais fácil. Só que assim, com 11 anos a gente não tinha muita opção, não. E eu acredito você também não. Ou você vai aqui ou você não vai. Se você vem, eu vou te dar ali um salário, meus pais me remuneravam, te dar um salário. E você vai, e aí você vai pegando, e igual você falou, é começando da base. Eu vejo que muitas vezes, às vezes a pessoa tipo assim, formei, agora eu já quero, já preparei, formei ali em administração, agora eu já posso ser a dona da empresa, eu já quero ser o CEO, né? Tá na moda agora essa palavra CEO. Tá, mas qual base que você tem? E eu vejo que grandes, né, a tendência agora é a pessoa querer estar muito lá na frente sem ter passado pela base. Que eu falo pra mim, e acredito que pra você também, o que me construiu hoje foi tudo que eu passei desde os meus 11 anos, a vivência nas empresas desde os 11 anos, a vivência com cliente desde os 11 anos, que formou o que eu sou hoje. Eu acho que é a base nossa, né, Amanda? Você também é formada na área, mas eu vejo assim, a gente procurou talvez se formar na área, porque a gente entendeu que aquilo ali, no caso, é uma coisa que a gente gosta e que a gente ama. Eu não formei pressionado por ninguém, né? Mas a experiência que a gente teve, a vivência que a gente teve nos negócios da família é o que construiu a profissional que a gente é hoje. Eu não sei você. E eu vejo muito assim, esse período que eu entrei, que eu formei, entrei, e que eu comecei no estoque, depois eu fui rodando para ser supervisora das lojas, assim, viajando, cheguei a morar fora em João Molevade, morei 8 anos em Molevade, porque era mais perto nas outras lojas, e que eu tive de frente com a equipe, me fez, assim, crescer gigante profissionalmente. Eu lembro, assim, um dos desafios que eu não queria assumir os negócios era para as pessoas nunca verem que eu tava ali porque era filha do meu pai e da minha mãe. Sim. É um ego, né? É um super ego, assim. Eu queria estar no lugar que eu estivesse por competência. E por merecimento, por estar ali. Exatamente. Eu falo que isso é uma coisa que sempre me preocupou também, de pensar assim, cara, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser foda. Porque as pessoas não vão poder falar assim, eu tô nesse lugar aqui porque, do Ciné colocou ela lá, o Geraldo colocou, não. É porque ela é muito boa, porque eu tenho orgulho que eu corri atrás. Eu tenho orgulho de mim mesmo, porque eu corri atrás, eu busquei, eu construí minha trajetória, por mais assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, é privilegiada, você nasceu numa família que já é de empreendedor, eu acredito que acontece. Cara, eu acredito assim, é privilegiado, mas é muito mais responsabilidade. Porque se você quer continuar com aquilo ali, você tem que ralar e muito. É isso. Porque você deixar um negócio
quebrar Sim. mostra muito mais seu fracasso ali do que você fala assim, não quero continuar daquilo ali, né? Então eu acho que a responsabilidade é muito maior, a gente se sente muito mais assim, eu tenho que dar certo. Você, né? Se aquilo ali também é seu sonho. E por isso você busca muito além do que o normal, né? Exato. Quando você quer fazer um bom trabalho. Porque também tem o que você falou, porque eu vejo que tem algumas pessoas que meio que forçam essa entrada de sucessores e acaba tendo um resultado ruim. Eu acho que aquele sucessor que tem a essência, que tem no sangue, aquilo ali faz sentido para mim, eu quero ser o melhor, você vai ver que são pessoas que buscam sempre se especializar e ser melhores naquilo ali. Exato. Eu lembro, tô conversando com você aqui, eu lembro de eu entrando, e aí quando eu comecei a atuar nas lojas, as funcionárias que me viram crescer, me viram entrar. Então você imagina o embate. Sim. Assim, por que essa criança tá vindo agora? Porque para eles, assim, eu já tô aqui há mais tempo. Exatamente. Então eu lembro de eu quando ia atender, porque eu também atendi, comecei atendendo, né? Eu lembro de eu me esforçar muito para ter um atendimento de excelência, porque eu queria que elas vissem o meu atendimento e falassem assim, cara, ela não só fala, mas ela sabe fazer. Então eu sempre tive muito isso, assim, de o que eu pegar para fazer e que eu tiver perto da minha equipe, que eu faça bem feito, que eles entendam que eu não tô só mandando, mas que eu sei o que eu tô falando, sabe? Eu acho que é uma responsabilidade, assim, eu quero que minha equipe tenha orgulho do líder que ela tem. Eu falo que uma das coisas que mais marcou, assim, minha trajetória, principalmente quando eu estava atuante lá no Grupo da Soares, foi quando uma gerente nossa, ela já tem, sei lá, acho que eu tenho uns 30 anos, a Selma, lá com a gente já, e que ela virou pra mim e falou assim, nossa, eu tenho muito orgulho de você, hein? Você é uma pessoa que me inspira. Ela me viu crescer, sabe, ela me viu andando, ela conta que ela me viu, sei lá, quase de calcinha correndo ali no escritório. Exato. E ela falar pra mim sem, né, foi assim, do nada, sem eu esperar, sem nada, eu fico até emocionada, porque eu vejo que a minha trajetória valeu a pena, eu vejo que cada esforço, cada noite sem dormida, cada estudo, cada coisa, de tipo assim, de querer, eu quero ser inteligente, eu quero dar orgulho pra mim mesma, eu quero que as pessoas se inspiram em mim. Eu acho que é essa que é a ideia, fez a diferença, né? Eu acho. Eu acho que pra mim isso que é realmente, na minha trajetória, é o que ia vencer na vida. E é isso. Nossa, a gente é muito próximo. Eu não sabia. O que você falando, assim, eu tenho uma funcionária que tá comigo lá, a Jussara, que ela é a minha supervisora de loja. E assim, quando eu entrei, ela teve um impassezinho comigo, porque a gente era 2 furacão. Então, 2 furacão juntos, você já viu, né? Sim. E me viu crescer. Hoje ela tá há quase 20 anos com a gente, é a minha supervisora de loja. E quando eu olho para ela, olho onde eu cheguei, onde ela tá também, e o quanto a gente. E escuto isso, né? Porque a gente tem esse diálogo. Eu tenho muito em mim de que eu tenho, na verdade, que com as pessoas que eu convivo na empresa, se eu não puder, na verdade, deixar alguma coisa de positivo, de aprendizado, ou de, nem que seja na hora de puxar a orelha, né? Sim. Porque a gente tem muitas conversas difíceis também. Exato. Mas que eu possa agregar, que eu possa fazer com que aquela pessoa, ela cresça, né, profissionalmente, Sim. sem magoar. Porque no início eu magoava, eu sou uma pessoa muito pra frente, assim, muito espontânea. Sim. Então, às vezes, num atendimento que eu não gostava, eu virava na frente do cliente e falava. Isso foi lá atrás. Olha a importância de eu ter começado lá atrás, entendido, porque aí elas começaram a me dar esse feedback. Fernanda, não tá errado, você tá até certa, mas a forma que você tá falando tá errado. Se você fizer desse jeito, talvez você tenha mais, né, como se diz, mais resultado. E ali eu fui me moldando, eu fui entendendo que, na verdade, para mim, como profissional mesmo, se eu fosse uma líder que inspirasse, eu tava no lugar certo. Sim, sabe aquela coisa assim? E hoje, assim, realmente eu tenho o prazer de, quando eu chego nas empresas, de ao invés das pessoas pensarem assim, nossa, já vem a Fernanda, mas que legal, a Fernanda tá aqui, É isso aí. né? Que legal, será que ela vai, o que será que ela vai trazer de bom pra gente, Sim, assim, que a gente pode agregar? E não é ego não, tá, Amanda? Não tem a ver com, eu não gosto de babação de ovo, não é isso. Exatamente. É de colocar a mão na massa, de construir junto, Eu acho que tá? existe uma grande diferença, assim, quando você vê que é babação de ovo e quando é, né, questão ali de efetivamente você fez um bom trabalho. Porque a gente se sente assim, você sabe que você tá fazendo um bom trabalho, né? Por mais que assim, né, a gente às vezes, né, a pessoa tem que falar e tal, não. Mas eu acho que a gente que tá sempre buscando, que tá sempre buscando conhecimento, sempre buscando melhorar, né, de ouvir feedback, igual você trouxe aí,
as pessoas, você sente que a pessoa realmente gosta da sua presença ali, quer sua presença ali, eu acho que é isso que É você isso, sente, assim, né? Eu gosto muito de uma palavra que fala da liderança participativa, sim. né? E eu acho que para mim faz muito sentido pelo que você tá falando também. Não é aquela liderança que a pessoa pode fazer tudo, então todo mundo participa de tudo, todo mundo Não. olha todas as decisões. Mas é que a gente ouve, compreende, pode ser que faça sentido, Sim, pode ser que eu vou colocar em prática, pode ser que agora não. sim. Mas as pessoas são ouvidas, as pessoas estão Sim. perto, é aquela, é de olhar para igual, né? Igual para igual. Eu Sim. gosto sempre de trazer que, para mim, liderança é como se fosse quando você vai, sabe quando eles falam que você vai, tem que ensinar algo para criança, que Sim. você agacha e olha no olho dela? Para mim, liderança é isso, né? Menina, eu escutei um negócio que é isso. Eu escutei um negócio que, assim, muito interessante. Hoje eu até compartilhei. Hoje não, nessa semana eu compartilhei lá na minha rede social. Que o bom líder, o Bernardinho falando, que é como se fosse uma mãe chamando a atenção do filho. A gente, quando a gente chama a atenção do filho e a gente orienta por alguma coisa que ele fez errado, a gente quer pensar e construir, desenvolver para que aquele filho seja uma pessoa melhor, né? Pode ser que naquele momento a pessoa não entenda, mas a gente está sendo o trampolim para ela crescer profissionalmente. E acho que o líder é isso. E te digo mais, sabe, Amanda? Eu também fico feliz de ver que as pessoas passaram pela minha empresa e que elas cresceram, que elas hoje estão muito mais poderosas, ou assim, profissionalmente falando, e que eu fiz parte dessa trajetória. Sim. Porque também a gente tem que saber que, em alguns aspectos, a nossa empresa ela vai ser um trampolim, principalmente a nossa de varejo. Exato. Que são pessoas, você deve ver isso, né? Que são pessoas que estão iniciando, elas vão passar pela venda, elas vão trabalhar ali. Talvez 2, 3, 4, 5 anos da vida dela para optar e crescer e construir. Cara, eu tenho pessoas que passaram por nossa empresa que eu olho e falo assim, que orgulho ter feito parte por essa trajetória. Exato. Então o líder é isso também, não quer dizer que a gente vai segurar a pessoa pro resto da vida, mas que naquele momento que a gente estiver com ela, que a gente seja esse trampolim. Que a gente enxerga consiga muito fazer a isso. diferença na vida Fazer dela, né? Eu a acho diferença. que essa é a memória que a gente tem que lembrar. Talvez não é a empresa da minha vida, mas é a empresa onde que eu aprendi algo, onde que é o que aquele líder me inspirou, né? E aí, mudando um pouquinho ali de assunto, né? Que o papo, a gente vai embolando aqui um fala no outro. Não, mas tá sensacional. Hoje, como que é? Eu falo que a grande dificuldade que eu vejo de muitas vezes empreendedoras, eu falo pela minha sócia, pela minha irmã também, né? Minha irmã tem 3 filhos, minha sócia tem 2. E qual que é eu ainda não tenho, né? Mas eu vejo que sempre existe, assim, aquela coisa, cara, eu preciso ainda chegar em casa e ser mãe. Como que você convive, como que você faz para administrar os pratinhos ali, para equilibrar aquilo, para falar assim, cara, eu tenho certeza que eu vou ter sucesso dentro da minha empresa, mas eu também quero fazer um bom trabalho como mãe, né? Você chegando aqui, você falou isso, né? Que, nossa, meu menina, se uma raiva ali agora com a menina, e como que é equilibrar isso para você? O que que você faz? O que que você indica, às vezes, ali para a mãe que tá sofrendo ali, de às vezes, né, de sentimento doendo por deixar os filhos, por ter que empreender? Como que você lida com isso? Nossa, pergunta de milhões, tá, gente? Sabe o que eu vejo, assim? Isso é uma frase que eu acho que eu escuto de todo mundo, assim. Eu não consigo entender o que eu fazia quando eu não tinha filhos. Assim, eu não sei o tempo, o que eu fazia, quando eu chegava do trabalho, o que eu fazia, assim. Porque é uma coisa que realmente ele preenche a nossa vida de uma forma onde você prioriza a vida daquelas pessoas, né? Enquanto elas estão com você, na sua casa, enfim. O que eu faço hoje, assim? Primeiro, eu tenho meu marido, Bruno, né, ele trabalha também, mas assim, eu tenho um apoio muito grande dele, nesse sentido. Legal. Porque eu falo apoio, porque assim, é função minha e dele também, tá, gente? Não é que eu tô sendo feminista, não, mas eu tô falando assim, que eu vejo que hoje o Bruno, ele é uma pessoa que me impulsiona a ser uma profissional melhor. E para isso, em alguns momentos eu preciso dele, para levar em alguma aula e tudo. Mas o que eu faço na minha rotina? Assim, eu acordo, faço atividade física. Eu tenho muita energia. Eu tô até calma hoje, mas eu tô muita energia. Então, a atividade física, ela né, tenta me tirar esse foco ali. E é o único momento, talvez, do dia que eu olho para mim. Legal. Então, eu acordo, faço atividade física, chego em casa, vejo se as meninas tomaram café, enfim, deixo as coisas prontas, vou pro escritório. Volto, tem um momento do almoço, a gente dá o almoço, elas levo pra escola. E aí, o que eu coloco pra mim? Eu tenho que pegar elas todos os dias, 5h30 da tarde. Então, 5h30 da tarde é o meu horário máximo de trabalho hoje. Nossa, Fernanda, que bom,
Mas assim, é uma coisa que eu tive que conciliar com o tempo, eu cheguei lá, e aí até o Boticário, assim, os consultores, as pessoas sabem que a partir de 5h30, pode ser que eu não consiga forçar, porque a minha prioridade tem que ser as meninas. Sim. Porque é ali que eu me vejo como mãe mesmo. Aí, dever de casa, vamos tomar um banho, vamos dar o lanche, né? Não tô falando que eu não fui mãe em outros momentos, mas assim, ali eu tenho que me fazer presente. Sim. E eu vejo uma coisa, assim, que me ajuda muito, é as meninas olharem pra mim e ver o amor que eu tenho pelo que eu faço. Exato. E aí, isso faz com que para elas, elas enxerguem que a mãe delas está completa. Indo trabalhar também. Sim. Porque isso eu acho que faz toda a diferença, mãe. Com certeza. E eu falo assim, elas se inspiram em você, enxergam isso em você, porque se você também... Eu vi a Cristina Junqueira, né, para quem não sabe aí, fundadora do Nubank, ela tem, eu acho que 2 ou 3 filhos, e eu tava ouvindo um podcast dela e ela fala exatamente isso, você falou... mas como que você lida com esse tanto de, né, com o filho, com o trabalho de uma das maiores empresas hoje do Brasil? Ela falou, eu sou inteira onde que eu tô. É isso. Então, se eu a partir de 5h30 estou com meus filhos, eu estou com meus filhos. Senta E aí ela ela brinco. E ela trouxe, inclusive, isso. Eles me fizeram ser muito mais produtiva, porque quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. É isso. E aí, mas se o menino, né, ela conta lá um pouco, mas se ele passou mal, cara, é outra pessoa que vai resolver isso, porque ali é o meu momento do trabalho, e aí eu tenho a rede de apoio, óbvio, que tem a rede de apoio, nananã e tal, né, e que às vezes as pessoas não têm, mas ela trouxe um pouco isso, que ela falou assim, onde eu tô 100%. Então isso fez a diferença. Eu acho que na sua trajetória... Sim, e aí eu tive que equilibrar muito isso também, assim, porque no início até me sentia frustrada de eu não conseguir trabalhar mais depois desse horário. Só que aí eu fui colocando na minha cabeça assim, Fernanda, as suas filhas vão ser pequenas por um determinado momento só. Então, você também precisa ter esse tempo para elas. Então, hoje, depois de 5h30, se você me ligar, eu tô, às vezes, sentada no chão, brincando com elas, desenhando. Pode ser que exista uma reunião, lógico. E aí, existe casos que eu tô ali com o meu marido, ou uma rede de apoio com as meninas e tô tocando. Mas, esse momento onde eu tiro para ficar com elas, faz toda diferença. Porque elas sabem que a mãe delas tá ali por inteiro. Sim. Né, assim, e traz esse equilíbrio. E tá ali feliz, né, não tá ali pensando em outra coisa, não tá ali viajando só por estar, né, porque criança sente isso, né, então acho que isso faz a diferença. Mas agora vamos mudar um pouquinho ali a gente tá indo a trajetória, né, Daiane, vamos voltar um pouco ali para a questão da gestão de uma franquia, porque eu acho que você trouxe vários pontos já que eu vejo que é fundamental, que muitas vezes a gente como empreendedor que não é de uma franquia não coloca em prática. A gente começou a falar, né, você trouxe um pouco de, eu preciso fazer uma formação para eu me tornar sucessor. Sim. Né, e eu falo, por exemplo, na minha empresa, né, na empresa nossa lá da nossa família, ninguém teve formação para se tornar, foi, né, às vezes desembolando ali, você é melhor nisso, você é melhor naquilo, né, trabalhou desde novo, foi sentindo, né. Você sente que essa formação fez diferença, se às vezes você não tivesse, você não teria a capacidade? O que você aprendeu ali que a gente que não é um gestor de franquias, né, pode aprender com isso para conseguir implantar? O que você vê dessa diferença aí? Muita diferença, né? A gente passa nesse curso com várias áreas, então a gente tem treinamento financeiro, gestão de pessoas, treinamento com advogado, para falar da governança. A gente estava falando desse assunto, né? Isso lá no programa de sucessão a gente também tem. Enfim, são vários treinamentos voltados ao que a gente vai ver na prática, né? E acho que assim, é como a gente fala, o empreendedor, vamos falar que, vou chutar, mas talvez 90% deles tá ali por feeling. Sim. Poucos estão ali também com uma base teórica. Sim. E eu tinha para mim, Amanda, assim, isso até na faculdade, quando eu estava formando em administração, eu olhava e falava assim, cara, eu sempre fui muito crítica, assim, porque eu achava que para a pessoa estar ali dando aula de administração, ela tinha que ter uma prática. E, às vezes, isso é muito falho, né? Hoje a gente tem muitos professores, principalmente da área de gestão, que são muito bons em teoria. Mas e aquilo ali na prática? Né? E aí eu vejo que essa formação dentro do Boticário, ele me trouxe a prática. Mesmo usando formação com profissionais, mas foram profissionais falando como que a gente ia ver na parte prática. Como que isso você ia lidar em situações que pudessem surgir. Então, isso para mim foi um diferencial mesmo, porque abriu os olhos para as dificuldades que
lógico que viriam surgir, que foram muitos, tá? A gente passou por cada desafio, assim, que quando você vai olhar, que a gente está hoje, do jeito que a gente está, com as empresas que a gente tem, né, com o resultado que a gente tem hoje, é realmente agradecer e pensar que foi uma gestão de sucesso, porque passamos por muitos percalços e eu acho que essa formação, ela trouxe muito isso, assim, a base para a gente começar já sabendo que não seria fácil. Sim, sim. Já entender ali que não é qualquer coisa que você vai desistir, né? Então te Não. prepara porque vai vir muita coisa Sim. boa, mas vai vir coisa ruim também. E hoje, assim, vocês têm empresas em diferentes cidades, né? Hoje vocês têm quantas pessoas na rede, em toda? Na verdade, a gente tem Vocês quase fizeram. 50, eu acho que são 48 colaboradores, são 8 empresas, aí aqui em Timóteo a gente tem duas empresas aqui, ó, Nova Era uma, Alvinópolis outra e João Molevade eu tenho 4. Legal. E como que você faz para administrar a questão da comunicação, você tem um líder em cada local, como que você... Hoje, assim, cada empresa tem um líder, né? E aí eu tenho o líder dos canais também. Então a gente tem loja e venda direta. Então, mesmo eu tendo um líder em cada loja, por exemplo, eu tenho uma supervisora de loja, que é a pessoa que supervisiona as lojas, né? E aí, mesma coisa, a venda direta. Eu tenho lá dois espaços de vendedores e o hub que processa, né, as mercadorias. E aí eu tenho a liderança de cada ER e tenho também a liderança geral do canal de venda direta. E essa distribuição veio da franquia como padrão? Ou vocês que criaram isso? Eu acho que a gente precisa de tantas pessoas. Pensa, eu acho, Amanda. Não tem um padrão que a franquia te fala. Lógico, eu sou uma pessoa que pesquiso muito, pergunto, tento entender a realidade dos outros grupos para tentar trazer o melhor pra gente. Então, isso veio da convivência, de eu entendendo assim, que, por exemplo, isso foi também aprendendo na marra, tá? Porque, como eu sou uma pessoa que bota muita mão na massa, às vezes as empresas esperavam a Fernanda chegar para a coisa acontecer. E aí, em algum momento, eu tive que afastar e ir para um olhar estratégico. Afastar não é deixar de trabalhar, gente. Afastar do operacional e ter um olhar mais estratégico para deixar a minha equipe trabalhar e fazer, mesmo se a Fernanda não tiver, né? E aí, isso foi um processo também. Haja psicólogo. Eu falo, a gente até falou isso, teve um outro podcast, eu não lembro de quem que a gente falou aqui, né, que eu trouxe a diferença de delegar e delargar. Delegar, você ensina pra pessoa e acompanha ali, né, dá feedback e tudo. Delegar, você fala, ó, tá seu serviço aí, eu tô saindo fora da operação agora, toma. E você nunca mais olha pra mim. Não, é isso. Então, essa é a grande diferença que eu acho que você trouxe. Então, exato. na verdade, você literalmente delegou, né, pra você poder criar outras pessoas, assim, né? Meu contato direto com essas lideranças, falo com elas praticamente todos os dias. A gente tem algumas reuniões pontuais semanais para falar de resultado, mas essas lideranças, como se diz, destrincham essas estratégias perante nossas empresas, né? Isso, teoricamente, facilita o nosso trabalho, porque a gente consegue ali destrinchar a estratégia. E aí, se eu tenho um representante em cada empresa, eu consigo que aquela pessoa seja o nosso olhar ali dentro também, né? Eu acho que faz toda a diferença. Agora, essa questão, por exemplo, de comunicação, a pandemia mudou muito isso, né? Antigamente, quando a gente falava de reunir, de fazer reunião com a equipe, ser tudo presencial, a gente tinha uma reunião, que era uma reunião, a gente tem ainda, que é uma convenção que a gente faz anual, onde a gente traz todos os colaboradores para uma única cidade. E ali a gente alinha o que a gente construiu, o que a gente quer construir. Mas com a pandemia, a gente viu, assim, uma coisa que já existia, que é a reunião online, onde a gente consegue estar próximo, mesmo não estando no mesmo local. Então, isso fez toda a diferença. Hoje a gente tem muito mais presença, mesmo não estando lá fisicamente, né? Assim, a gente consegue estar presente em reuniões, alinhar estratégias, enfim. Então, acho que isso também ajudou, além do organograma também, né? Ah, legal. E assim, eu sei que franquia a gente tem muitos padrões, mas que às vezes nem sempre, né? Eu vejo assim, você é uma pessoa apaixonada loucamente com a Boticário, né? Eu sempre vejo isso, você fala da Boticário, seu olho brilha, mas eu sei que nem sempre você concorda com tudo que o grupo faz, né? Como que você faz para lidar com aquilo ali, né? Tem algo que é muito regional, que eu já sei que não vai dar certo, mas a franquia me impôs que eu fizesse isso. Como que é essa... De falar assim, você tem que inspirar as pessoas a fazerem aquilo, mesmo que no fundo você sabe que, cara, eu acho que isso não vai dar certo aqui na região. Tem que fazer.
E assim, mesmo eu penso que quando você é franqueado, eu aqui represento uma marca que não é minha. Sim. Então, se eu não represento a marca, se eu tô aqui representando, eu tenho que fazer com excelência do jeito que o dono quer, né? Quer dizer que a gente não dá internamente opiniões? Não, você me conhece, né? Eu sempre dou muitas opiniões em reuniões da marca, em encontros construtivas, onde a gente vai conseguir ali trazer o melhor resultado para o todo, não pensando somente no meu negócio. Porque eu acho que ali é o momento que a gente consegue fazer essa troca. Agora, se vem uma regra de que a gente precisa fazer X, Y, Z, e essa regra, mesmo eu não concordando, ela tem que ser feita, porque franquia é isso. Senão a gente vai para o nosso próprio negócio, porque aí eu coloco as minhas regras, né? Assim, ali eu tenho que realmente fazer parte da regra que é o todo. Agora, isso é uma coisa bem positiva, assim, eu sinto cada vez mais a marca muito aberta a escutar a gente, sabe? Nesse sentido. Porque isso é um aprendizado. É a ponta que sabe, né? A realidade. Então, você que tá na vivência. Na vivência, E aí, falando um pouco dessa questão de marca também, e aí juntando o que tá, vou falar assim, na moda hoje, que é a questão da experiência do cliente, do atendimento, como que você faz para trazer o nome da marca, que já é referência, todo mundo já conhece, mas trazer aquela coisa. Eu não compro só pelo produto, né? Eu compro também porque eu tenho um bom atendimento, eu tenho pessoas ali dentro que fazem a diferença na vida do outro. Como que vocês lidam com isso? É vocês que treinam? Como que a gente tem hoje as regras da própria marca, né? A gente tem as regras de atendimento, e aí, assim, eu não posso entrar muito nesse mérito, mas a gente tem uma regra de atendimento própria que eles, né, determinam que a gente faça. Então, se você for em todas as lojas do Boticário, vai ter um padrãozinho de atendimento, né? Legal. Mas a gente tem uma multiplicadora, que é essa pessoa, o cargo dela é treinar. Então, ela, esqueci de falar dela também, a gente tem uma multiplicadora que a função dela é o que a gente tem que fazer, qual é o lançamento do produto, o que esse produto representa. Então, ela vai estar ali para dar todo o treinamento que a equipe precisa para que na ponta a gente represente isso, né? Um atendimento com excelência. Eu vejo muito que é uma junção de coisas. É a gente estar presente com a liderança, treinando essa equipe, alinhando, às vezes, é muito ponto de faca, assim, alinhando às vezes diariamente para que aquilo ali seja ajustado. E ao mesmo tempo, eu vejo também um trabalho interno nosso, junto com as pessoas que estão ali trabalhando no nosso negócio. Ninguém constrói nada sozinho. Vejo muito isso. E eu aprendi que esse resultado, ele só iria vir se eu também fizesse pela minha equipe internamente. Né? Então eu tenho que entender, né, os benefícios que a gente oferece, o salário, a comissão. Eu tenho que olhar para aquela equipe e desenvolver ela. Eu tenho que ter esse olhar de gestão de pessoas para que eu evite essa rotatividade ou para que eu tenha a equipe junto. Sim, né? Eu falo assim, por mais que exista um padrão, precisa existir amor, né? Existe. Porque se não existe amor, não faz sentido nenhum. O computador vai fazer aquele atendimento, né? Que hoje você também tem isso, sim, né? Sim. Então, eu acho que o mais difícil, assim, né? E eu acho que o desafiador de todo atendimento, da experiência do cliente, não é nem o que a franquia manda, que já tá tudo pronto. Não. Mas é gerar o amor que a Fernanda tem pela marca dentro das pessoas, né? E elas mostrarem esse amor, esse brilho no olho pro cliente ali também, né? E aí, já unindo ainda, eu sei que você fez uma parte de um módulo de um curso que você fez, que foi na Disney. Eu também já trabalhei na Disney por um período, né? Sou assim... Como que você sabe disso? Acho que você já viu, né? Alguma coisa que eu te falei. Eu tenho uns spoilers aí. Mas queria saber o que você acha que isso impactou para você no seu dia a dia, se impactou alguma coisa ou não. Esse curso que você fez foi algo que veio da franquia? Como que foi isso? Menino, pensa que, assim, eu já tinha ido pra Disney uma vez com meu pai, né? E com a nossa família. E aí, eu tava no negócio, isso foi em 2016, isso. 16 para 17. E aí surgiu a oportunidade, o Boticário fechou uma parceria com com um palestrante, né, assim, que mora em Orlando, que é focado em atendimento, pra gente fazer em loco um treinamento e desenvolvimento e ir nos bastidores da Disney, entender realmente quais são as estratégias da marca para que ela tenha esse reconhecimento sobre atendimento. Abriu muito a minha mente. Legal. Porque o que acontece? Quando a gente olha
A Disney, e aí eu vou focar muito na Disney, não vou falar da Universal, porque quem já foi lá fora, só explicando assim, a Universal ela é mais voltada para os brinquedos radicais, né? Para adulto, brinquedo radical. A Disney é voltada para criança, para emoção. Eu falo que eu tenho uma prima que ela viajou agora, e aí ela falou assim: o que você vê? A Universal é muito mais legal que a Disney, tem muito mais brinquedos radical, mas você pisou na Universal, você vê uma grande diferença da Disney pela questão da experiência do cliente. Eles vendem uma experiência por completo. Então eu vejo assim, eu sou apaixonada, né? Já trabalhei lá, enfim, mas assim. Você já trabalhou lá? Já trabalhei lá. Deus. Já. Então eu posso falar algumas coisas pra você confirmar? Se é verdade? Pode falar que eu confirmo. Eles falaram que desde a seleção é inserido assim, eles precisam entender se as pessoas realmente amam a marca. Então, desde a seleção, eles querem entender se aquela pessoa faz sentido ali dentro. E aí, assim, em todos os processos, a maçaneta do lugar que você chega, todas as áreas de seleção tem alguma coisa de personagem da marca, e eles querem entender se aquela pessoa faz sentido ali dentro, porque, pasmem, os salários nem são tão altos, mas as pessoas fazem muito ali por amor à marca. Sim. Não, super verdade. Eu falo que desde a seleção, né? Eu fiz a seleção aqui no Brasil e eu fiquei lá fiz um trabalho temporário. E desde a seleção é aquele sentimento, assim, não só da marca, mas com pessoas. Eu lembro de uma pergunta que eles fizeram pra mim, que eu tenho certeza que foi muito decisiva, assim, pra eles. Que eles falaram assim, tá, se você estiver num local e esse local estiver pegando fogo, o que você faria? E a maioria das pessoas, sai correndo e tal. Sim. E aí, né, eles trouxeram um contexto, né, que você era responsável, enfim. E aí, eles sempre querem o quê? Pensa nas pessoas. Como que é as pessoas? Complementando isso que você falou, existem uns pilares. Eu ainda lembro de uma coisa. Exatamente. Isso aí, gente, ela não me mandou estudar, não. Eu tô falando da cabeça. Um dos pilares é... A Disney tem pilar de cortesia, segurança, show, que engloba. Mas, assim, a segurança é o pilar número 1. Se você precisar ser grosso com a pessoa para salvar a vida dela, você vai ser. Sim. Tanto que num momento que a gente estava lá, ia ter o desfile, e eles estavam abrindo como chama? Abrindo para passar o desfile. E aí a pessoa vinha ríspida mesmo. Go, 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 go. Porque ali não era o momento de ser cortês. Porque ali ia passar um carro e poderia ter algum acidente. Mas a cortesia vem em segundo lugar. E ela faz parte do show. Exato. Então, todo mundo ali é treinado para olhar para o cliente como uma prioridade. E aí, vários casos, assim, eles contaram de crianças que esqueceram o coelhinho, ou, sei lá, esqueceram algum brinquedo, e aí quando eles iam no lugar para pegar o brinquedo, eles faziam todo um teatro, falando que o brinquedo estava passando no hotel, assim, Exato. ou então, a pipoca caiu, você acabou de comprar, eles vão lá, e engraçado que a própria marca, existe tipo um voucher, e esse voucher é de você ser cortês. É como se cada colaborador tivesse um chequezinho. E aí ele tem assim, você tem que fazer no mínimo... Tô mentindo? Não, verdade. Tá vendo? Eu acho que nós vamos ter que fazer um podcast só disso, Porque eu acho que tem vários ensinamentos que eu por exemplo, aplico desde hoje, que me fizeram ensinar muito isso, igual você trouxe aí dessa questão. Eu lembro um caso que aconteceu comigo, e traz muito isso que a gente tá falando de atendimento, de experiência do cliente, que o que eles falam todos os dias, por que eles falam show, né? Porque você tem que encantar todos os dias, é como se fosse um teatro todos os dias. Você faz parte de um teatro, de uma encenação ali todos os dias para você encantar o cliente. E é isso que eles trazem para dentro da Disney. E eles falam que todos os dias você tem que fazer algo por alguém lá. É isso. E aí, de coisa simples de encantamento, e o seu amigo, né, seu funcionário, ele que tá perto do seu lado, a gente tem um cartãozinho. Se você viu o seu amigo fazendo algo bacana, né, algo que realmente vai fazer a diferença para a marca ali, você escreve e dá para ele. E eu acho que por um tempo lá na Soares, assim, eu acho que foi uns 2 anos depois, assim, que eu entrei, por um tempo a gente ficou fazendo isso, sabe? De reconhecer alguma coisa que a pessoa fez, que é algo que foi bacana, que fez diferença com os pilares né, que tinha lá no escritório. E eu acho que eu tento a todo momento sempre aplicar e lembrar disso, e aí, né? Voltando ao negócio, quando você fala assim, o que você pensa desse curso, o que você aplica, né, no negócio? Voltando para o negócio, é como se a gente fosse assim, pensando no que eu vendo hoje, que é produtos do Boticário, do Grupo Boticário, o cliente, ele pode comprar isso em qualquer canal. Quando eu falo qualquer canal, internet,
rede social, revendedor e loja. Então, assim, se o cliente, eu falo isso muito para as meninas, se o cliente saiu de casa, estacionou o carro e entrou na loja, é porque a premissa para ele comprar aquele produto é o atendimento. Então, ali, a excelência de atendimento, ela tem que vir. Você tem que fazer com que aquilo ali seja uma experiência para aquele cliente. Sim. Porque é o mesmo produto. Ele consegue isso em outros canais. Ele não precisava ter essa demanda de ir até a loja. Então, eu acho que o aprendizado que eu tenho é isso. A Disney, ela torna uma empresa muito mais valiosa quando ela pega na experiência. Exato. E nem sempre é sobre o produto. Porque não a Disney, por exemplo, não tem o melhor produto. Exato. Mas ela tem o melhor atendimento. Sim. Então, e coisas mínimas que eu acredito, né, que você aplica lá também. Eu falo isso muito de detalhes, assim, que a gente tem que aplicar no nosso negócio, é olhar o mínimo. O mínimo. É olhar as pequenas coisas, né? Eu até gravei um vídeo outro dia falando isso, 2 vídeos que eu gravei outro dia falando nisso, de você olhar pequenas coisas. E lá é assim, todos os dias eles pintam o parque. Todos os dias eles cortam as gramas. Todos os dias. É uma rotina que ele quer o parque novo todo. Exatamente. Porque a experiência do cliente de hoje não é de amanhã. O meu horário, por exemplo, de trabalho era à noite. Então, eu saía do parque, às vezes, 3, 4 horas da manhã, porque a gente tinha que revisar o parque inteiro ali para ver se tinha alguma coisa que ia deixar a desejar na experiência do cliente. E eu falo que isso... Hoje eu entro dentro do meu negócio pensando nisso. Aonde que tá deixando a desejar a experiência do meu cliente, né? Então eu aprendi muito na Disney, principalmente esse fato. Porque, mas ninguém tá reparando aquela tomada ali. Cara, repara. Não, e outra o cliente olha, o cliente vê, ele enxerga. E mostra cuidado, né? Eu brinco que assim, com as meninas, quando você vai receber alguma visita na sua casa, você arruma a casa ou você recebe a visita com ela bagunçada. Então, assim, ali a nossa empresa, a nossa loja, né, ou o espaço do revendedor, ele tem que receber visitas todos os dias. E eles têm que entrar ali com um sentimento de que a casa tá arrumada, de que ele é bem-vindo, né? Eu vejo muito isso, assim, lá, é porque quando você fala detalhe, é detalhe mesmo. Tem uns vídeos, eu dou curso também, porque eu gosto muito desse assunto, assim. O cara que limpa o parque, ele aprende a desenhar a figurinha do Mickey para que em algum momento a criança passe e ele esteja ali fazendo um desenho para ela no chão. Então, não é função dele, ele não precisava disso, mas é encantar nos detalhes. E acho que se a gente pega isso e leva para o nosso negócio, as pessoas estão carentes de bom atendimento. Exato. Sabe? A gente vê muito isso em qualquer comércio. E assim, a gente atua em várias cidades. Sim. Eu vejo isso. Fernando, você não tem reclamação de atendimento? Claro que tem. Sim. Quando tem, a gente volta para dentro de casa, a gente ajusta os ponteiros, a gente entende onde a gente pode melhorar para que aquela experiência melhore. Sim. Mas hoje, a nossa nota de NPS e tudo que a gente busca é uma nota bem acima do mercado. Hoje a gente busca ficar acima de 90 pontos no NPS. Legal. O que é NPS? É a avaliação do cliente, né? Então, o que eu vejo é isso. A gente tem que buscar satisfazer essa carência, porque não é o produto. Sim. Não é. É a questão do atendimento da pessoa sentir que você está sendo valorizada, né? Que você está se enxergando ali. Mas entrando na Disney, não entrando, é até uma pergunta que a gente nem tinha separado, mas eu pensei aqui agora e acho que vai ser legal também. Então, ela tá me colocando em... Vocês não estão entendendo. Colocando assim, ó. Não estava na pauta. Não estava na pauta essa, mas eu acho que é legal. Na Disney, a gente tem... Vocês, né, focado ali em perfumes, na perfumaria principalmente. E na Disney tem uma experiência muito sensorial lá, né? Pra quem não sabe, um dos principais parques da Disney, na avenida deles, todos os dias é jogado um perfume de pipoca. Sim. Porque na esquina tem uma lojinha que vende pipoca. Então, uma loja muito pequena que seria incapaz de você sentir por toda a avenida ali o cheiro da pipoca, mas todos os dias eles jogam perfume, né? Não lembro exatamente de quanto tempo, pra você sentir ali. Só que isso pro cliente, pra quem tá ali, pra quem não sabe, é quase que imperceptível, porque acha que efetivamente é o cheiro do perfume. Tem alguma coisa hoje na Boticário que pro cliente é imperceptível, mas que gera experiência ali ou não? Não, eu vejo assim que pra gente que tá ali na ponta, a gente trabalha numa loja extremamente perfumada o dia inteiro. Sim. Então a gente nem sente isso que eu vejo muitas vezes os clientes entrando e falando assim, nossa, ai, que delícia, essa loja me traz uma sensação muito boa. Então, pra gente, olhando no viés de cliente, assim, do que a gente faz pra vocês,
Acho que imperceptível é mais essa questão da gente querer focar na excelência mesmo, assim, do atendimento. Legal. E aí a gente tem algumas etapas ali que tem que ser cumpridas para que você sinta isso, assim, de que você sinta essa vontade de voltar, de comprar e coisas, detalhes, assim. E detalhes que às vezes para alguns não fazem tanta diferença, mas, por exemplo, vamos levar o cliente até a porta, vamos entender com ele, leva até a porta, vamos tentar falar com ele assim, volte sempre. Sim. É um detalhe, mas assim, te ter aqui, né, trazer, você estar aqui comigo e te levar até a porta, porque eu quero que você volte de novo, né, esteja aqui presente no nosso, né, na nossa loja. Acho que mais do que isso, é a gente entender o pós-venda, não, assim, é o antes, o durante e o depois. Então, o que eu posso talvez fazer depois para aquele cliente, né? A gente tem uma base de fidelidade grande. Legal. Então, a gente tem uns disparos de mensagens onde você consegue ser contactado após X tempo que você foi lá na empresa. Então, tem muito por trás, assim, pra gente tentar que vocês estejam sempre presentes. Experiência. É. E falando em perfumes, essas coisas, você conhece todas as fragrâncias? Não, mais ou menos, né? Aqui tem cliente que chega lá e pede um perfume. Hoje eu tô de boticário, você olha na área, sente aí, vamos ver. Nossa, não consigo, não consigo. Ó, tô falando que ela tá me botando. Tem cliente que passa, aí, Dia das Mães, sai. Daqui um pouco ele volta, por mais que a gente tenha colocado nome, ou o nome borrou, enfim. Qual é esse? Eu falo, meu Deus. Mas assim, conheço muitas fragrâncias, principalmente aquelas que saem mais, a gente só sabe de cor, Lily Essence, Elysée, Malbec, enfim. As que são campeãs de venda, não tem como você não saber. E assim, o perfume, ele faz parte da memória, você fala isso, mas da memória olfativa das pessoas. Não, isso é uma coisa tão engraçada. A Alice, minha sobrinha, ganhou de aniversário uma Cherry. Ai, Na hora que ela quem abriu, usou uma Cherry? todo mundo que tava lá na sala falou assim: nossa, esse é o melhor cheiro que tem. Esse cheiro é muito gostoso. Não vou comprar um perfume desse de novo pra mim, né? Porque é a memória afetiva. Exatamente. Agora, o que eu fiquei triste foi ter tirado da Capricho. Você pode reclamar, colocar lá, porque não tem longe de ter tirado o perfume da Capricho, não, porque ele era muito Na bom. verdade, assim, é uma marca. O Boticário, ele tem inovado muito nessa questão de fragrância. Só que a gente tem uma limitação de loja, né, gente? Pra gente lançar novos produtos, alguns produtos vão ter que sair. E aí a gente brinca que alguém vai ter que ser prejudicado nessa história. Mas acho que, assim, de fragrância, a gente atende mesmo de A a Z. Não tem quem não se sinta representado ali. E tem muito, não sei se você sabe dessa história, mas é uma história bem legal que aconteceu na pandemia, que representa muito a marca, assim, o que ela representa e o que o fundador, que é o Dr. Miguel, ele quer deixar, assim, amor faz parte da frase, né, da marca. Não. Sim, né? Onde tem amor tem beleza é uma das frases da marca. E realmente isso é na prática. Uma mulher na pandemia mandou, na verdade, acredito que seja um filho, né? A pessoa perdeu um ente querido. E aí ela mandou uma carta pro Dr. Miguel falando que tinha perdido por conta de Covid e que a pessoa usava o perfume X. Esse perfume não existia há muito tempo na produção. Ele parou a produção. Gente, é uma fábrica. Você para a produção, você volta para os ingredientes daquele produto e ele fabricou o produto para mandar para nós. Isso, fiquei até emocionada. É muito legal. Então, isso faz parte da essência, sabe? Assim, a gente transmite amor. E é o amor da no detalhe. experiência, né? E durante toda a sua trajetória, você falou desde a sua mãe que foi abrir a loja por causa de Sim. Da meia tia, calça, né? da meia Da meia calça. calça, desde da Disney que a gente tá falando, de todo momento da experiência, são coisas que às vezes, cara, ela esperava isso, não esperava, mas quando você faz, é tão impactado que isso reflete. Reflete muito, porque o cheiro, ele pensa assim, quando você sente um cheiro de bolo, talvez te remete a uma casa de vó. Quando você sente um cheiro de um perfume de um ex, de uma pessoa que você não quer. Aí você fala assim, nossa, não gosto desse cheiro. Mas assim, que remete a uma pessoa que você não queria lembrar. Aí você pensa, você perdeu um ente querido e você receber aquela fragrância de volta, sabe? Então, eu vejo muito isso. A marca e o que a gente quer transmitir em todos os processos é realmente o amor, né? Sim. O amor na essência, assim. Em tudo, tá, Amanda? Eu vejo muito, assim, que tem negócios que cobram dos colaboradores deles atenderem bem, vocês têm que atender bem, tem que ter excelência, ter isso. Mas o proprietário
com o colaborador não é dessa forma. Sim. Então, a gente vê que os colaboradores são espelho do que a gente faz para ele, sabe? Então, se eu quero que ele seja excelente com meus clientes, eu como patrão tenho que pensar na excelência deles, né? Você tem que tratar ele como do jeito que você gostaria de ser tratado, né? Exato. Isso é tão engraçado. Ontem, inclusive, né, até puxando um pouco esse gancho, eu mandei uma mensagem para Josiane, que foi a primeira pessoa que fez o podcast aqui pra gente da Vale do Aço, que todas as vezes que eu fui na loja dela, como que me encantou, mas não me encantou só por conta de, eu fui lá comprar uma coisa e a pessoa foi surpreendente, mas de entregar mais, não pensando só em mim, mas também no dono, né? Eu falo, tem 2 colaboradoras dela lá, que ontem eu mandei um áudio pra ela falando exatamente isso. Até pedi a Paulinho o telefone dela, porque eu queria falar com ela exatamente isso. Eu falei, cara, as suas 2 colaboradoras fizeram muito além, mas não porque elas queriam vender, porque eu nem sei se elas ganham comissão, eu acho que talvez até não, mas o que elas fizeram por mim é coisa que, tipo assim, qualquer hora eu vou voltar lá. Sim. Eu quero lá. Aí eu trouxe pra elas, falei assim, mas eu tenho certeza que isso é um pouco delas também, mas eu tenho certeza que é de você. É isso. Porque você é uma líder que inspira. Então eu acho que assim, é o ápice de você chegar numa super liderança, é você ver seu funcionário, seu espelho, né? Você vê seu funcionário e fala assim, cara, ele recebeu um elogio porque ele é um cara foda, porque ele é parecido comigo. Não, eu consegui muito legal. inspirar ele. Então, acho que isso é muito legal. E voltando então a esse aspecto, né? Eu ia te perguntar de um caso engraçado de perfume, mas você já contou um emocional aqui no 40. Eu tenho certeza que engraçado vai perder até a graça. Tem casos bobos, Então conta. Não, assim, tem situações difíceis, né, que a gente vive no dia a dia, enfim, de situações que você tem no dia dos namorados, tem que vender 2 presentes, é difícil. Isso, entendeu? Aí é que aplica em situações que você vê, assim, que você tem que ir contornando, mas de geral, a gente vende emoção. E quando você vende emoção, aquele presente, ele tem que inspirar, né? Tipo assim, você perguntou até um segredinho, a gente joga muito a essência, assim, né, do presente. Então, quando a pessoa abre, ela sentiu o cheiro antes do presente, talvez tá aberto, né? De você sentir o perfume. Então, eu acho que quando a gente vende emoção, as meninas têm que estar ali entendendo que aquilo ali vai impactar alguém com alguma coisa. Sim. Né? A maioria tem muito compra para pessoa, mas a maioria das vendas nossas é presente. Então a gente é a marca mais presenteável do Brasil. Legal. Então quando você pega isso, você tem que encantar nos detalhes. Sim. Né? Com aquele... E eu falo que essa questão da Boticário, eu estava lendo outro dia, inclusive, que outras marcas de franquia olham onde que a Boticário está para ter uma localização do lado ou perto da Boticário para competir ali com o presente. Na verdade, a gente tem um estudo muito grande de quando a gente coloca a loja em algum lugar, isso tem um estudo. Então, as outras marcas não precisam fazer esse estudo. Coloca perto da gente, vai dar certo, né? E aí, falando justamente essa questão de colocar a marca em algum lugar, como que é o futuro ali da Dilma, Mari? Como que vai ser? O que que você... Qual que é o futuro? O que vocês pensam? Vocês conseguem pegar mais loja, não? Abrir em outros lugares? Como que tá isso hoje? Vamos lá, falando de futuro. O crescimento nosso depende muito da marca, né? É um desejo, a gente está construindo para isso. Mas tem que ter as oportunidades locais, assim, né? Direcionamento da marca. Então, se Deus quiser, isso vai acontecer. Mas para acontecer, a gente estrutura toda dentro de casa. E aí, assim, o que eu vejo que a gente está construindo muito legal, a gente estava conversando isso antes de começar, é a nossa governança, sabe? Hoje, olhando de futuro, pensando que a gente já tem quase 40 anos de grupo, e que a marca já tem quase 50, e que a gente quer olhar para um futuro. Então, hoje, o nosso grupo está construindo todo um projeto de governança familiar, onde a gente olha, né, define regras mesmo, acordo societário, define regras de futuro, quem vai entrar para o negócio, quem não vai, para os filhos entrarem, como que vai ser essas regras, eles vão ter que ter formação ou não. Enfim, a gente estrutura com meus pais em vida, com as pessoas que estão dentro e fora. Então, é uma estruturação familiar, onde todos os envolvidos, né, participam dessas reuniões. E a gente define, através dessa governança, toda a regra que a gente quer de presente e futuro do negócio. Pensando num negócio que já tem sucessoras homologadas, mas que já tem quase 50 anos, a gente quer ver muito mais que isso, assim, de ter as empresas mesmo. Então, hoje a gente está organizando dentro de casa para que a gente consiga
né, ter isso estruturado, né, falando de familiar mesmo, mas assim, a empresa é familiar, mas as regras são profissionais. Sim. Então a gente vai colocar, acho que você já fizeram isso lá. Sim. E aí a gente vai colocar, estruturar isso dentro de casa, para que sim, a gente consiga olhar para esse futuro, né, olhar para as oportunidades de crescimento de forma assim muito mais estruturada. Mas porque hoje, mesmo que você queira abrir em outro lugar, você não consegue. Não Depende consigo. sempre da franquia. Eu dependo, hoje, todas as regiões já são ocupadas, né? Então, hoje, para eu crescer, eu tenho que comprar de algum franqueado. É mais ou menos isso. E aí, assim, a gente tem que ter essa oportunidade de compra, porque é um negócio muito bom. Exatamente. E aí, a gente tem que ter essa oportunidade e também você tem que estruturar, assim, eu vejo muito isso. A gente precisa estruturar dentro de casa para você estar pronto, porque a oportunidade já passa uma vez só. Exato. Né? E qual que é o sonho da Fernanda, com ou sem Dilma Maria, qual que é o sonho, seu maior sonho hoje? Cara, assim, olhando para mim hoje, o meu sonho mesmo é eu poder impactar positivamente todas as pessoas que são envolvidas comigo, assim, no meu negócio, assim, todos os stakeholders. Eu ser, no Grupo Boticário, ser lembrada como uma operadora ou como uma franqueada excelente, e que traz boas práticas, que tem uma boa atuação. E perante os meus colaboradores, eu ser lembrada como uma líder inspiradora, sabe? Então, perante as pessoas que eu convivo e que tem a ver com a minha profissão, eu realmente quero deixar essa marca positiva, sabe? Mudou, assim, o sonho da empresária de sucesso, acho que já existe, né? Você, graças a Deus, olhando assim, psicologicamente falando, tem 14 anos que eu tô aqui, e eu não estaria aqui se não tivesse realmente sendo uma trajetória positiva. Mas hoje eu penso muito assim, eu não sou o que eu sou sozinha, eu não construí o que eu construí sozinha, eu tenho toda uma equipe que faz aquilo ali acontecer e vestir, e ser, e ter essa equipe, e ser reconhecida realmente por excelência, pelo meritocracia mesmo, para delas acharem assim, cara, a Fernanda tem uma boa atuação, ela vai fazer a diferença, ela faz a diferença na nossa vida. Isso aí que me inspira, sabe? Eu acho que é isso, assim, eu queria deixar esse legado, assim, de eu realmente fazer a diferença na vida dos fornecedores, na vida das pessoas que estão comigo, na vida da própria marca mesmo, assim. Legal. E falando, então, um pouquinho de legado que você trouxe aí, o que você deixaria, se você pudesse, assim, entrar no ouvidinho de cada jovem hoje, né, que tá crescendo ali, que tá por seus 18, 19 anos, saindo, às vezes, entrando na faculdade, ou às vezes, né, pensando ali em empreender, o que você iria sussurrar ali no ouvido dele para ele ter uma trajetória, assim, de vida bacana no empreendedorismo? Então, vamos dar uma dica. A gente falou muito disso aqui, acho que foi um podcast muito voltado, assim, para excelência, mas, assim, voltado para a pessoa que quer começar e quer empreender, foque no atendimento da sua empresa. Ai, Fernanda, mas a minha empresa é um produto X. Vamos dar um exemplo. Eu estava num encontro terça-feira, no encontro do MBI, e tinha uma pessoa lá que estava falando que ele era vendedor de gás. E que ele começou no Vale do Aço com a questão de entregar o gás e uma vasilha, e que agora é praxe desse setor. Eu falei, cara, ele começou com um diferencial que hoje é praxe do setor. Olha que legal. Sim. Olha que, então, eu penso assim, se a pessoa começar a empreender, foque no atendimento. E quando você foca no atendimento, o seu produto ele vai vir naturalmente com a qualidade que você quer que ele venha. Não, Fernanda, o meu produto é de venda rápida, tudo bem, mas o seu atendimento vai ser adequado para aquilo ali. Agora, vamos dar um exemplo. Eu cito isso porque, assim, eu sou mãe de casa, né, dona de casa também. Então, vamos citar um exemplo de compra. Eu compro muito, existem vários sacolões aqui na cidade, mas eu compro em um sacolão específico, porque naquele sacolão, na hora que eu compro, a pessoa coloca no carrinho, ela me leva até o carro e me ajuda a colocar atrás do carro. Fernanda, você é folgada? Não, não é isso, gente, é porque eu sempre vou fazer compra correndo. Então aquilo ali é um diferencial para mim de atendimento. É as mesmas frutas, são as mesmas. Então, assim, o cara ali daquele lugar tá pensando o quê? Um detalhe de atendimento. Então, eu acho que se a gente for começar, o seu produto, seja ele qual for, ele precisa ter uma pessoa por trás
para vender ele, seja online, seja, né, físico, na forma que você for trabalhar. Sim. Mas se você entender que o atendimento é um diferencial para que você torne essa experiência melhor, né, se fizer sentido para o negócio também, porque talvez não faça, foque nisso, porque você vai agregar valor, né? E aí você vai ter sucesso, com certeza. A gente falou isso muito aqui hoje. Sim, com certeza. Falo que o atendimento é a chave mesmo desses próximos anos aí, né, de tecnologia, de inovação que tá vindo, é onde que vai trazer o grande diferencial. Sim. Fernanda, foi um prazerzaço, Gente, tá? falamos muito. Aqui foi um podcast sensacional, aprendi muito. Acho que essa sempre foi a ideia do podcast, gerar conhecimento, levar o empreendedorismo adiante. E assim, gostei muito da visão de negócio, de como que você trouxe, como que você realmente faz acontecer na prática, nas dificuldades e sempre pensando no futuro, pensando além. Parabéns pela jornada aí, tá criando, tá? E obrigada por você estar aqui com a gente também no Gente que Constrói. Que vocês, né, continuem aí levando realmente a leveza aí do empreendedorismo, que a gente consiga trazer isso para vocês, que apesar da dificuldade, tem muito amor, tem muita paixão, tem muita vontade de fazer acontecer, tá? E mais uma vez queria deixar aí os agradecimentos para seu Dinho, para Soares e Cruz, que apoiam esse projeto e fazem esse projeto acontecer, né, que acreditam em mim para levar esse projeto aí adiante. E se você chegou até aqui, me conta o que vocês acharam, fala aqui, sugere também pessoas que vocês acham que deveria estar aqui com a gente também, contando a sua história, né, trazendo essa experiência para a gente. Fechou? Então, que vocês aprendam muito com a Fernanda e com os outros podcasts aí também, que é só mulher sensacional. Ah, demais.